E aí pessoal, tudo bom? Essa é a segunda aula nossa sobre o Marx. Espero que vocês se lembrem, lá na aula anterior a gente fez uma discussão dos antecedentes do Marx, né? A gente falou da tradição prussiana, a base do pensamento prussiano, aquilo que seria mais tarde o pensamento alemão. Então a gente se dedicou primeiro a falar do Kant, mesmo que introdutoriamente, especialmente uma obra chamada Paz Perpétua. E aí eu disse para vocês o quanto que o idealismo kantiano foi decisivo para o pensamento hegeliano do século XIX, do início ali do século XIX, especialmente uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, onde nessa obra o Hegel estabeleceu as bases do que ele chamou de idealismo histórico dialético. O pensamento hegeliano acabou sendo muito decisivo ao longo do século XIX, na Prússia, no Velho Mundo de uma forma geral e na Europa, para se estabelecer as bases de uma perspectiva sociológica ainda associado a um socialismo utópico. A crença de uma sociedade igualitária, mas muito ali enraizada, bebendo muito ali na fonte dos ideais iluministas, que o Hegel, inclusive, era muito simpático. As ideias, por exemplo, russonianas, do bom selvagem, a crença de uma natureza gregária do ser humano e a busca por uma sociedade igualitária, né? Historicamente, isso passou a ser chamado de socialismo utópico. Um rapaz chamado Engels escreveu um livro sobre isso, sobre a emergência desse socialismo utópico, dessa tradição hegeliana, ali no século XIX. E o Engels, vocês sabem muito bem, foi parceiro de uma vida inteira do Karl Marx, né, de publicações e tudo mais. Inclusive da obra O Capital, a obra mais importante. Entre os socialistas utópicos, a gente encontra um cara chamado Saint-Simon, que teve um papel importantíssimo ali na construção desses ideais. E isso eu estou falando num contexto anterior ao Karl Marx. O próprio Karl Marx, a posteriori, ele fundamenta o início do seu pensamento muito engendrado no que ele chamou, Marx também, de um idealismo histórico dialético. Marx, no início da sua formação intelectual, era um hegeliano e gradativamente ele vai superando isso. Eu havia dito também na aula passada ao apresentar algumas obras. Por exemplo, o Manuscritos Econômicos Filosóficos, embora já tenha muitas marcas do próprio Marx, a gente já identifica ali uma herança de uma visão hegeliana, idealista, por vezes até metafísica. O próprio Marx acabou refutando isso. Marx e Engels consideravam a leitura socialista, utópica, uma leitura ingênua, que descartava as reais contradições da sociedade, o fundamento econômico, e que compreendia uma visão quase poética vinculada à condição humana. O Marx e o Engels propõem uma visão materialista, onde não se admite nenhuma essência do ser humano. O ser humano não é coisa alguma por natureza, não é bom, não é mal, até porque essas valorações são sociais, né? Na mesma época, no século XIX, a gente vê emergir também uma visão anarquista, que para alguns autores é chamado também de uma espécie de socialismo libertário. E a gente encontra dois teóricos fundamentais nessa configuração. Um cara chamado Proudhon e um outro cara chamado Bakunin. Visões que defendiam era de que também o Estado socialista seria um Estado opressor que estabeleceriam ainda relações de poder. Então, o que eles propõem é a dissolução da ideia de Estado, a fragmentação da ideia de Estado. Né? O Marx não concordava nem com essa visão utópica, nem com essa visão anárquica. Então, a gente vê nascer no pensamento do Marx e do Engels o que mais tarde passou a ser chamado de socialismo científico. E no socialismo científico, a gente vislumbra a sua base teórica, que foi chamado de materialismo histórico dialético. E aí eu criei um esquemazinho aqui bem básico para tentar mostrar o que o Marx chama de dialética. Para o Marx, em qualquer contexto da sociedade, desde as sociedades mais antigas, de um passado mais longínquo, até o tempo presente, sempre há uma tese, e essa tese representa aquele que domina as relações econômicas. Há sempre uma antítese, que é aquele que é expropriado, explorado nas relações econômicas, e a manutenção dessa relação de dominação é o que garante a continuidade de um modelo econômico. Quando há uma cisão nessa relação, quando há um conflito nessa relação, há efetivamente um processo dialético. Então, a dialética em Marx ela é demarcada pela luta de classes. E sempre quando há um conflito muito acirrado entre esses dois polos, há um processo revolucionário. E com esse processo revolucionário
verificamos uma síntese, que é um novo modelo social, um novo formato de sociedade. A própria Revolução Francesa demarca isso, onde a tese se encontrava lá a família real, a igreja, o clero, né? E na antítese, os súditos. A tensão entre essas duas esferas gerou a Revolução Francesa e, como síntese, gerou a sociedade capitalista, que, por sua vez, produziu uma nova relação de contradição, uma nova tese e uma nova antítese. No caso, contemporaneamente, da burguesia, a tese, e do proletariado, a antítese, onde novas relações dialéticas se dão. O Marx, ele chega a dizer que a história ela tem uma temporalidade em espiral, que nem o seu caderno. Cada espiralzinho desse representa um processo histórico, uma etapa histórica, uma transformação histórica, né? A gente tem aqui, então, mais uma etapa importante da compreensão do pensamento do Marx. Eu queria destacar mais uma fundamental antes da gente migrar para uma terceira aula, ainda em torno do pensamento do Marx. E para finalizar esse vídeo eu quero chamar a atenção a essa discussão para que no próximo, no terceiro vídeo sobre o Marx, a gente comece a partir disso, que é o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura, né, que é básico no pensamento do Marx. O que ele chama de infraestrutura? Basicamente, as condições da vida material, a economia, né? E ele chama de superestrutura tudo aquilo que garante a manutenção da infraestrutura, que é basicamente a cultura, que é basicamente o aparato jurídico. É a compreensão dessas instâncias que permitem a compreensão de uma sociedade. A infraestrutura, economia, as condições da vida material, e a superestrutura, que é todo o aparato jurídico, cultural, que garante a manutenção dessa infraestrutura. E é óbvio que vocês sabem bem que o pensamento do Marx tem uma série de conceitos que a gente tem que trabalhar, alienação, mais-valia, entre outros, né? E isso vai ficar para uma aula futura. Por hoje é só, tchau, tchau, até mais.